Hélio, presbítero Hélio. E logo na mão passar, eu falei aqui culto administrativo, não, perdão, eu errei. É culto de transição. Aprendi. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Peço que gostaria de ouvir outros irmãos, né? Caíram para mim, amém. Abra comigo no livro de Salmos, de número 91. É privilégio, né? Salmos de número 91, vamos ouvir um pouco da palavra. Jesus é bom. Verso de número 4. A palavra bastante conhecida da igreja. Salmos de número 91. Livro de Salmos 91. Versículo de número 4, somente a parte A do versículo, amém? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. No 3, toda a igreja junto. 1, 2, 3. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Fala comigo, Deus. Deus. Fala com a minha alma. Mas Senhor, não fala aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso. Assente glorificando o Senhor. Meus amados irmãos, o Salmo de número 91, mais conhecido como o livro de Cânticos. Salmos são canções. Conhecido pelos judeus como Sefer Tehillim, é o inário dos judeus. E ele é, se assim eu posso dizer, o maior livro da Bíblia Sagrada, contendo 150 capítulos, ou 150 livros ou canções. E você pode observar que ele está localizado na parte central da Bíblia, querendo nos dizer que o louvor é uma parte importante em um culto de adoração a Deus. E o Salmo de número 91, ele vem nos falar da segurança daquele que se refugia em Deus, daquele que decide buscar a proteção de um Deus Todo-Poderoso. O Salmo de número 91, para mim, ele é o salmo mais lido da Bíblia Sagrada, depois do Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Para mim, ele é o salmo mais lido da igreja. Ele fala acerca da proteção de Deus. E o verso que nós tomamos por parte nesta noite, a parte A do versículo fala acerca da proteção divina. E o salmista compara o ser humano como um pássaro. Ele compara a Deus como um pássaro que protege os teus filhotes da aparência do mal. Mas, irmão Hélio, o mal existe sim, o mal existe. E desde quando deu-se a existência do mal? Desde a queda do primeiro homem, no jardim do Éden, que nós tivemos que lidar com isso, aprender a lidar com o mal. E alguns tipos de mal que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Alguns males são males físicos, outros males espirituais, e também existem os males emocionais. Quando se fala em males físicos, nós falamos em guerras, acidentes, tempestades, algumas tragédias que sobrecaem sobre a nossa vida. Guerras como essa que está acontecendo no Oriente Médio, por causa de uma ganância do homem, de querer tomar o poder nas suas mãos. E nós temos que saber lidar com isso. Quando se fala dos males espirituais, nós falamos dos ataques do maligno,
que sobrevêm sobre a nossa vida. Mas eu tenho uma notícia para vocês nessa noite. Nós podemos ficar tranquilos, porque nós crentes, este mal não sobrecai sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo do sangue do Cordeiro, e nada acontece na minha e na tua vida, se não for uma permissão de Deus. Mas, irmão Hélio, Deus permite. Se você olhar no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 12, nós vamos ver que o Senhor estava fazendo uma reunião celestial, e quem apareceu lá? O nosso adversário. E o Senhor pergunta para ele, não que Deus não soubesse de onde que ele viria, porque o Senhor é onipotente, onisciente, e Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso andar. Mas Ele pergunta, porque Ele queria ouvir da própria boca de Satanás, de onde vem? De rodear a terra. Tem visto lá o meu servo Jó? Tem visto como ele é fiel a mim? Também puder. Tudo que ele quer, o Senhor lhe concede. Toca em tudo que ele tem, o Senhor vai ver se ele não te nega. Houve sim uma permissão de Deus. Males espirituais. Mas existe também os males emocionais, que são aqueles que vai atingir o psique do homem, o nosso emocional, fazendo com que, irmão Fernando, nós venhamos a desistir, fracassar, abrir mão das promessas de Deus, fazendo com que nós não prosseguimos adiante, para não ver Deus cumprindo na nossa vida aquilo que um dia Ele nos prometeu. E quando nós falamos em males físicos, se nós olharmos na nossa Bíblia, nós vamos ler nos Salmos de número 46, aonde o salmista vai nos dizer, se não me falha a memória, Salmo de número 46, vamos ver lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí vem a parte que fala de uma forma clara conosco. Ainda que a terra se mude, irmãos, olha só, imagina a terra se mudando de um lugar para o outro, ou ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Imagine você no meio de um fogo cruzado desse, ainda dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É a confiança que o Senhor quer que nós tenhamos nele, para que venha se cumprir nas nossas vidas. Males físicos. A Bíblia diz que o Senhor convida os discípulos para atravessar o mar, e no meio do mar a Bíblia diz que sobreveio um vento, levantou-se uma tempestade, a ponto de querer afundar a embarcação, e os discípulos temeram, embora que 4 deles eram pescadores experientes, tinham experiências e situações como aquela, mas eles temeram e gritaram pelo mestre. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus dormia na popa do barco. E Marcos vai mais além, dizendo que ele dormia em uma almofada. E ele se levantou, assumiu o controle da embarcação, cessou a tempestade, cessou o vento, e eles seguiram em um mar tranquilo. Aleluia. Tem momentos na nossa vida que não é diferente. O mar fica revolto, as ondas se levantam, mas se nós confiarmos em quem está no barco conosco, ele não vai afundar. É um mar físico, é um mal físico. Mas quando se fala em males espirituais,
Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Baraque se assustou com o crescimento da nação de Israel. Então ele foi até um profeta que se vendia, profeta Balaão, chamados por muitos como profeta da maldição. Contratou ele para amaldiçoar o povo e ele se aceitou. Ele se vendeu. E ele foi, nos diz a Bíblia Sagrada, mesmo Deus tentando fazer com que ele não fosse adiante com aquela ação, mas ele foi. E a Bíblia nos diz que quando ele subiu no alto de um monte, e lá de cima ele olhou a nação de Israel. E é interessante que Deus fala na sua palavra, que Deus nos dá o livre-arbítrio, que Ele não mexe sem a permissão de nós. Mas se nós olharmos aqui, Ele mexeu. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que Balaão ia abrir a sua boca para amaldiçoar o povo, Deus tomava, pastor Lafayette, as cordas vocais dele e a sua voz, e lá de cima poderia dizer: amaldito é a nação de Israel. Deus tomava a tua boca e dizia: quem poderá amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Aleluia. Por 3 vezes ele tentou, mas por 3 vezes Deus tomou a sua boca e fez com que ele não prosseguisse adiante. Aleluia. Males físicos. Mas quando nós olhamos para males emocionais, se nós decorrermos a Bíblia, nós vamos lembrar de Noé. Deus chega para Noé e fala para ele: Noé, faz para mim uma embarcação. Irmãos, o homem não entendia nada de engenharia naval. Ele era um engenheiro agrônomo. Só entendia de agricultura. Mas o Senhor disse: eu vou passar na planta do transatlântico e você vai fazendo conforme aquilo que eu te falar. Irmãos, se fosse no dia de hoje, se nós soubéssemos o desfecho da história, se colocássemos na frente a embarcação de Noé e o Titanic, todos nós aqui pularíamos dentro do Titanic, porque o casco era de aço, feito pelo homem, invejável pela sociedade, um homem de catedral, respeitado, engenheiro de currículo respeitado. Mas nós sabemos o desfecho da história. Glória! Na sua primeira viagem, ele disse: esse nem Deus afunda. E colidiu-se com a montanha de gelo, um iceberg, partiu o casco ao meio, veio ao fundo e matou milhares de pessoas. Mas enquanto isso, Deus disse para o velhinho: vai fazendo o transatlântico, faça da maneira que eu lhe disser, faça de 3 andares, faça repartições para colocar alimento, colocar os animais, faz uma porta na lateral, uma escotilha em cima, entra dentro que eu vou fechar. E ele entrou, e lá fora todo mundo morrendo, e ele dizendo: eu não sou engenheiro naval, mas eu confio em Deus.
Deus fala com a tua igreja nesta noite. Permaneça firme na embarcação do Senhor, que Ele cuida de ti. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. Deus é fiel para aqueles que permanecem fiel. Por que não falar de Daniel? Quando se fala de um mal espiritual, lançaram Daniel na cova com os leões. Irmãos, não é na cova dos leões, como muitos dizem. Foi na cova com os leões. E a Bíblia diz que os gatinhos estavam famintos, porque quando jogaram os seus acusadores, eles estralharam os teus ossos nos sais. Aleluia. Tudo por causa da inveja. Por causa da inveja de Daniel. Olharam para ele e viram que ele estava prestes a ser promovido. Irmãos, conosco não é diferente, irmão Fernando. Muitas das vezes nós estamos ombreando a carga, fazendo a obra do Senhor, o ide de Deus, ajudando o nosso pastor na seara. Mas nós nem imaginamos que por detrás dos bastidores tem alguém tramando contra a nossa vida, tentando puxar o nosso tapete, tentando não ver Deus cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. E quando viram que Daniel estava prestes a ser promovido, correram lá e falaram para Dário: meu rei, os hebreus estão adorando a outros deuses e não estão se prostrando a ti. Faça um decreto para que todos aqueles que se dobrarem perante outro Deus sejam jogados na cova como os leões. E ele fez. Sela não deu anel, porque depois de selar, nem o rei tinha mais autoridade para dar um veredito contrário, porque a lei dos persas era maior. E pela manhã Daniel foi orar. Ficaram na estreita. E Daniel disse: eu vou abrir a janela, vou orar olhando para as bandas de Jerusalém. Eu não devo nada para ninguém. Eu não estou em pecado. E os teus acusadores correram para levantar falso contra ele. Disseram: meu rei, Daniel está se prostrado adorando a outros deuses. E ele disse: não, justo o meu melhor funcionário. Vou perder o meu melhor funcionário. Aleluia. Lançaram Daniel na cova com os leões. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei passou a noite inteira em coma. Irmãos, como é engraçado a vida. É o crente quem está na prova, e é o ímpio que passa a noite inteira acordado fazendo o jeito. Trouxeram-lhe comida, ele disse: eu não quero. Até jejuar, ele jejuou. Até parecia que o rei era discipulado por Daniel. Pela manhã, ele foi correndo até a porta, até a gruta onde tinha jogado Daniel. E quando ele chegou, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, porventura o seu Deus te visitou nesta noite e te livrou da boca dos leões. Uma voz triste ecoou dentro da boca, mas lá de dentro veio uma voz alegre dizendo: salve a
nesta igreja. Se você veio aqui nesta noite pensando que Deus te esqueceu, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está no controle, Ele está cuidando. Não saia da arca de Deus, não saia e não fuja da presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele cuida da tua vida e da tua família e do teu ministério. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tão bom, né? Aleluia.